Boa tarde, meus queridos ouvintes. Sintam-se todos abraçados por todos nós que fazemos parte dessa grande família Rádio JC Guaçucê. Hoje, sábado, 11 de dezembro de 2021. Peçamos a Deus muita saúde e que a paz e a tranquilidade possa reinar em nossas famílias. Sejamos gratos pela presença e pela misericórdia de Deus em nossas vidas. Em Guaçucê, 14 horas, e já começou o programa católico Conhecendo a Igreja com Márcia Cândido e José Rodrigues. Tudo é feito com muito carinho para você, amigo ouvinte. Hoje nós temos como tema Movimento Catecumenal. Invoquemos então, meus irmãos, a Santíssima Trindade para permanecer conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Fiquem agora com o José, que dará continuidade ao programa. Boa tarde, José. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, amados irmãos e ouvintes da JC Rádio Guaçucê. Eu sou o José Rodrigues e este é o programa Conhecendo a Igreja, que tem como tema hoje Movimento Catecumenal. Como base para o programa de hoje, texto retirado do site da editora Cleofas, do professor Felipe Aquino e o Catecismo da Igreja Católica. Então vamos ao que nos diz o professor Felipe Aquino no seu texto. O caminho neocatecumenal, também chamado de itinerário de iniciação cristã das comunidades neocatecumenais, nasceu em 1964 em Madrid, nas favelas de Palmeiras Altas, por inspiração do pintor Francisco Argüello Quico, convertido do ateísmo existencialista à fé cristã. Caminhava no bairro com a Bíblia, um crucifixo e um violão. Mais tarde, um membro do Instituto Religioso que passava por Madrid, rumo à Bolívia, Carmen Hernández, associou-se ao projeto. Hoje, o movimento neocatecumenal está presente em 90 países e em todos os continentes. E quais seriam as linhas doutrinais deste movimento? Então vamos a ela. A base doutrinal se fundamenta no anúncio da ressurreição de Jesus Cristo, no servo de Deus, como sentido da cruz de cada homem, na redescoberta do batismo como meta, no catecumenato como caminho de conversão e de fé. O caminho catecumenal se propõe ser uma síntese original da totalidade do cristianismo. Teologicamente, o catecumenato não quer responder à teologia do laicato, mas sim à eclesiologia da comunhão. Eis alguns pilares nos quais se baseia o neocatecumenato. O anúncio da ressurreição de Jesus Cristo. Na primeira etapa afirma o querigma que da ressurreição pede-se ao catecúmeno vida nova, que só é possível na medida em que nascer o homem novo, revestido de Jesus Cristo. A ética cristã tem que ser moral responsorial. A graça procede ao dever, a iniciativa à resposta humana, a ação de Deus ao imperativo e à parênese da atuação do homem. No princípio, pede-se que se escute a palavra de Deus para se preparar às demais exigências cristãs. O anúncio da ressurreição se dirige aos homens escravizados pelo temor da morte. Ao pecar, o homem faz experiência de morte, porque o pecado destrói o homem por dentro. O momento querigmático é atualizado com a narrativa da queda de Adão e Eva. Ao pecar, os primeiros pais fizeram uma experiência de morte, de ruptura, de acusação. Dentro da situação existencial do homem,
com o temor da morte. Ressoa o querigma da ressurreição de Jesus. Como alegre notícia, a teologia de Paulo, particularmente Romanos e Coríntios, é chave de leitura. O anúncio da ressurreição abre o caminho neocatecumenal que inicia a formação da comunidade e a reconstrução da igreja. É uma iniciativa à experiência pessoal de conversão. Então, o que é que ele está nos dizendo aqui, meus amados irmãos? Que esta base está inteiramente ligada à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, à ressurreição, à experiência de conversão, né? E o anúncio da queda, da ruptura lá em Adão e Eva, que nos traz essa experiência de morte, de acusação, de pecado, e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo como este anúncio de vida nova, de reconciliação. Então, e o caminho de fé e conversão? E ele também nos apresenta aqui como chave de leitura as cartas de São Paulo aos Romanos e aos Coríntios. Então, e o caminho de fé e conversão? Os que receberam o querigma começam comunitariamente como povo, uma caminhada, um itinerário, ou seja, aquele caminho começa-se com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, muito parecido aqui, pelo que eu estou lendo, com a Iniciação à Vida Cristã. É um livro da CNBB aqui do Brasil, que está serve de base para o catecismo das crianças e adolescentes, tanto de primeira Eucaristia como do sacramento do Crisma. Segue este mesmo caminho de iniciação à vida cristã. Mas a gente vai vendo aqui como se apresenta este caminho de fé e conversão, e a gente vai. Parece que eu estou lendo o livro da Iniciação à Vida Cristã da CNBB do Brasil. Mas vamos lá. Os que receberam o querigma começam comunitariamente como povo, uma caminhada, um itinerário. Aqui aparecem os paradigmas de Abraão e Maria. É um autêntico catecumenato, por ser uma iniciação à fé, à conversão e ao batismo. Por se tratar de catecumenato pós-batismal, chama-se neocatecumenato. À medida que a palavra de Deus ilumina, se aprende 3 lições fundamentais. A primeira é que Yahvé, o Pai de Jesus Cristo, é o único Deus. Cantar o Shema é recordar e confessar a unicidade de Deus. O catecúmeno deve dar sinais de que o dinheiro não é seu Deus. Então, aqui ele já apresenta a figura de Abraão e de Maria como este caminho, este itinerário feito tanto por Abraão, né, de conversão, saindo do politeísmo para um caminho de conversão a um único Deus e Senhor de todas as coisas, e também do povo judeu que faz essa caminhada. E Maria, que ao receber o anúncio que daria a luz ao Filho de Deus, o Messias tão esperado, que faz também esse caminho de serviço. O segundo escrutínio é confrontação profunda com as tentações do dinheiro, da história e dos ídolos. É um passo decisivo no caminho neocatecumenal. Outro descobrimento é a cruz gloriosa. Deus, ressuscitando Jesus, mudou a morte ignominiosa da cruz em motivo de esperança, glória e salvação.
A cruz não destrói o homem unido a Cristo pela fé. O catecúmeno vive uma vida que supera a morte, a vida eterna. A vida começada é garantia de consumação da promessa e da esperança. Dentro desse horrorizante escatológico, descobre-se também a realidade do juízo e do inferno. O Evangelho de Jesus Cristo implica num julgamento de salvação ou de ruína. Então aqui ele vai já apresentando, à medida que o catecúmeno vai progredindo neste caminho, neste itinerário, iniciado pela apresentação da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo na sua ressurreição e o batismo. Aí vem a conversão e vai gradualmente. Ele, à medida que o catecúmeno vai fazendo a experiência com nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai apresentando as bases da fé cristã, as outras exigências, como disse no parágrafo inicial, para que com a experiência que o catecúmeno vai fazendo de nosso Senhor Jesus Cristo, através da liturgia da palavra de nosso Senhor na Sagrada Escritura, ele vai anunciando toda a base cristã, né, de renúncia ao pecado, de renúncia aos ídolos, né, de rompimento com a escravidão, seja do dinheiro, seja do pecado, seja de outras coisas que o mundo nos apresenta. Ele vai colocando à medida que a experiência, esse caminho, esse itinerário vai avançando. Então, a comunidade como realização de igreja, a pregação querigmática tende à reconstrução da comunidade, segundo seus fundadores. Não é um grupo espontâneo, nem uma comunidade de base, nem uma associação de leigos, nem um movimento de espiritualidade, nem um grupo de elite da paróquia. A comunidade neocatecumenal quer ser Igreja de Jesus Cristo, que se realiza num lugar determinado, onde se proclama a palavra de Deus e se celebram os sacramentos. A comunidade neocatecumenal é uma realização local da igreja infra e intraparoquial. A comunidade presidida por um presbítero se insere na paróquia e, para abrir o caminho neocatecumenal numa diocese, os catequistas pedem autorização ao bispo. Segundo os neocatecumenais, não há dupla hierárquica, uma de Kiko, passando pelos catequistas, e outra do bispo, passando pelo pároco e pelo presbítero da comunidade. O caminho neocatecumenal é um caminho de evangelização no mundo secularizado, descristianizado e descrente. Nisto são decisivos os catequistas itinerantes, que saem de suas comunidades e a elas retornam para ir a outros lugares. Eles devem ser enviados pela Igreja em seus presidentes, testemunhas da ressurreição pelo encontro pessoal com o Senhor vivo e desprovidos de bolsa e toda segurança. Então, esse movimento catecumenal é onde aquelas pessoas pedem autorização para que se tenha esse grupo ao bispo, e o bispo envia eles para que eles façam esse caminho de evangelização em outras comunidades, apresentando a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo através da sua própria experiência com o ressuscitado. Resumindo, as dimensões que constituem o neocatecumenato são querigma, caminho e comunidade. O anúncio abre um caminho de conversão e cria comunhão nos que acolhem a palavra da salvação. Na comunidade se recebe e se desenvolve a fé, a que nos faz chegar à realidade, por vezes desconhecida ou rejeitada.
O caminho quer ser demorado, sem queimar etapas. A inquietude de diversos pastores é de parecer prolongar-se indefinidamente. Forma-se o tripé na palavra, liturgia e comunidade. A palavra de Deus alimenta a fé na mesa eucarística, entra-se o dinamismo de Jesus Cristo, morto e ressuscitado, e assim nasce a igreja como corpo do Senhor. Então aqui, pelo que eu estou vendo, é a base do livro da CNBB, da Iniciação à Vida Cristã. Ou seja, anuncia-se Jesus, a pessoa de Jesus, através da palavra, da Bíblia, da Sagrada Escritura, para que o catecúmeno faça essa experiência com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E através da liturgia, ou seja, o catecúmeno faz essa experiência, essa mesma experiência na liturgia da palavra. E aí vem a comunidade, a comunhão com a comunidade, né, de batismo, de batizados, de cristãos novos. Então essa comunhão com a comunidade a base, parece, eu não sei se a base do livro da Iniciação à Vida Cristã, da CNBB, está baseada nesse movimento. Acredito que talvez seja isso, porque o livro é já bem mais recente do que o movimento catecumenal. E é uma experiência fantástica. Eu vivi isso com a minha filha, acompanhando, e também no Crisma, na turma de Crisma, que se crismaram agora, recentemente aqui na nossa paróquia. E é realmente, a partir do momento que você se encontra com Jesus ressuscitado e vive essa experiência na liturgia da palavra e posteriormente na comunidade, se torna intrínseco, ou seja, entra em você de uma maneira diferente, que você busca realmente viver Jesus Cristo na palavra, na liturgia. E é um encantamento, um querigmático, como ele vem nos explicando aqui através do seu texto. Nas comunidades se celebra a palavra uma vez por semana, nos sábados à noite, abrindo o descanso dominical. Reúnem-se para a Eucaristia e a comunhão se propicia particularmente por uma convivência mensal, onde cada um comunica a experiência do seu itinerário de fé. O caminho neocatecumenal é marcado por etapas, escrutínios, passos, exorcismos, ritos. Eis as etapas mais caracterizadas. A etapa primeira, a etapa querigmática, poucos meses. Começa quando um pároco manifesta desejo de abrir o caminho neocatecumenal. Recebe então uma equipe de catequistas. Isso dura uns 2 meses, com catequeses semanais em 3 partes. A primeira parte tem como ponto culminante o anúncio de Jesus Cristo, vencedor da morte e do mal. Termina com uma celebração penitencial. A segunda se abre com a palavra de Deus, anunciando o querigma. Abraão torna-se um paradigma forte com sua fé e o sacrifício do filho Isaque. O êxodo do Egito mostra o poder de Deus quebrando todas as formas de morte e escravidão. Na celebração da palavra, os participantes recebem a Bíblia das mãos do bispo. Terceira etapa é a convivência num final de semana com a Eucaristia, através de catequeses e de uma celebração solene e festiva. Então, aqui nesta primeira parte, nós vemos aqui como é que ele vai definindo, né, o anúncio de Jesus Cristo. Isso para os catequistas que vão fazer parte do movimento catecumenal. Aí vai o anúncio da pessoa de Jesus Cristo, vencedor da morte. Abre a palavra de Deus anunciando o querigma.
Abraão, né? Ou seja, o caminho, a celebração da palavra, onde no final os catequistas recebem a Bíblia. E a terceira, a convivência com a Eucaristia, através de catequese e de uma celebração solene e festiva. Então, a iniciação à vida cristã, onde se apresenta para aquelas crianças que buscam o sacramento da Eucaristia, começa-se assim, inicia-se com o anúncio da pessoa de Jesus Cristo e depois segue várias catequeses e ao final de cada etapa tem uma celebração, onde a criança recebe a Bíblia do Padre, aí vai recebendo, tem a oração do Pai Nosso, a oração do Creio, né? Recebe a oração onde a criança recebe a vela como sinal da luz de Cristo, e todas essas simbologias que é tão riquíssima na nossa igreja. E aí, quando no final já de toda a preparação, a criança vai receber a Eucaristia após 2 ou 3 anos de caminho, de anúncio da palavra, de vivência, da celebração penitencial, da celebração do creio, celebração da palavra, todas essas experiências onde a criança vai tendo as catequeses e no final vai vendo aquela catequese na celebração como final de etapa daquela catequese, passando para outra etapa. O pré-catecumenato, 2 anos, faz-se com catequeses, encontros por grupos e reflexão pessoal. Culmina com o primeiro escrutínio no marco de uma celebração pré-batismal, na qual se escreve o nome na Bíblia da comunidade. Pede à Igreja a fé, mostra a disponibilidade de receber o Espírito Santo. A Igreja, morada do Espírito, acolhe sob sua custódia maternal os que terminam esta etapa, guiando-os à renovação do batismo. O terceiro passo ao catecumenato, mais 2 anos, é uma etapa para reconhecer e aceitar a própria realidade pessoal. A celebração da palavra tem como conteúdo as grandes realidades da história da salvação. Abraão, o êxodo, deserto, aliança, terra prometida, reino, exílio, profetas, criação, Messias, ressurreição, igreja, parousia. Através de 4 semanas é introduzida a comunidade em cada tema. Termina-se com o segundo escrutínio, iluminado pelas tentações de Jesus e de Israel, e a renúncia aos bens. No primeiro escrutínio se havia entregue o Espírito com seus dons para amar a Deus e o próximo na dimensão da cruz. Aqui se interroga sobre a negociação realizada com aqueles talentos na luta contra o poder do dinheiro. Neste momento se arrecada quantias de dinheiro para se destinar aos pobres da paróquia. Então, meus amados irmãos, agora é o momento de um pequeno intervalo, beber uma água, tomar um café, ouvir uma música e já retornamos. Bom, meus irmãos, lembrando que para você participar do nosso programa é só ligar no 088-981-351790, que também é o nosso WhatsApp. Ligue, deixe o seu recadinho e nós estaremos atendendo com todo carinho o seu pedido. Quero agradecer ao nosso amigo Marcos Cara, ele que mora em Botucatu, Luciana Falcão, que mora em Uruguaiana, Maria Ivanes, em São Paulo, João Francisco, em Campo Grande, Yolanda Alves, que mora no Piauí. Um forte abraço a todos os ouvintes do Piauí. Paulo Oliveira, que mora em Palmas, no Paraná, Esmeralda Rodrigues, que mora em Lyon, Graça Silva, ela mora em Brasília, mas é do Pernambuco. Um forte abraço, dona Graça. Maria Liduína, que mora em Fortaleza, Antônio Joaquim, Oseli Pedrini, que mora em Brusque, Santa Catarina, Alta Graça Cabral,
Isabel Socorro Cabreira, que mora em Bogotá, Angélica Alvarez, que mora em Salto, no Uruguai, Mônica Noto, que mora em Buenos Aires, Rebeca Pena, Kane, que mora em Nova Jersey, nos Estados Unidos, Gleides Brizuela, que mora em Buenos Aires, Elza Fula, que mora no Rio Quarto, Cordova, na Argentina, Tina Nunes, que mora em Bahia Blanca, em Buenos Aires, Minéia Matos, que mora em Castanhal Grande, no Paraná, Luciana Santos, que mora em Jaiba, Minas Gerais, Salete, que mora no Eldorado do Sul, Zinha Lope, que mora em São Paulo, Marina Ferraz, que mora em Novo Hamburgo, Cirlei Pires, que mora em Joinville, e Maria Lourdes, que mora em Juiz de Fora. E um alô todo especial aos nossos ouvintes, comunidade de Garói, Palestina, Pereira dos Pedros, Jurema, Baixa, enfim, a todos que nos escutam, assim como lá no São Romão, a nossa amiga Cíntia, um forte abraço, Cíntia, Ana Paula Andrade, aqui em Guaçucê, Maria Dina, lá na Fazenda Logradouro, a dona Josefa, conhecida como Dona Dedé, lá na comunidade de Garói, é uma ótima ouvinte, está sempre aí em sintonia conosco. Um forte abraço a todos vocês. Grupo do Texto dos Homens de Siqueirense, Isa Bezerra em São Paulo, Pedro Santos em Guaçucê, Grupo do Texto dos Homens de Jaguaruana, Cristiane Bianca no Rio de Janeiro, José Otávio em Guaçucê, José Barbosa em Guaçucê, Neide Nascimento em São Paulo, Wesley Oliveira em Goiatuba, Jairo Basto no Pernambuco, Grupo do Texto dos Homens de Itaitinga, Ceará, e Grupo do Texto dos Homens de Canguaretama. E um abraço especial aos aniversariantes da semana. São eles Guiomar Silva em Guaçucê, Pedro Santos, Ruth Berto aqui em Guaçucê, Grupo do Texto dos Homens de Duas Barras, José Eudes Silva em Fortaleza, Grupo do Texto dos Homens do Rio de Janeiro, Raul Lopes em São Paulo. Parabéns a todos, que Deus se faça presente na vida de cada um de vocês. Um forte abraço e um feliz aniversário. Escutaremos, meus irmãos, Estou Pensando em Deus, com o Padre Zezinho. Continue conosco, a gente volta já já. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Os homens fogem do amor e depois que se esvaziam, no vazio se angustiam e duvidam de você. Você chega perto deles, mesmo assim ninguém tem fé. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Eu me angustio quando vejo que depois de 2000 anos, entre tantos desenganos, poucos vivem sua fé. Muitos falam de esperança, mas esquecem de você. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Tudo podia ser melhor se meu povo procurasse nos caminhos onde andasse, pensar mais no seu Senhor. Mas você fica esquecido e por isso falta o amor. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor.
Tudo seria bem melhor se o Natal não fosse um dia, e se as mães fossem Maria, e se os pais fossem José, e se a gente parecesse com Jesus de Nazaré. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus. Já retornamos, amados irmãos. Como eu disse antes, é só o tempo de beber uma água, tomar um café, ouvir uma música. E já entramos no quarto passo, o catecumenato, que é proposto mais 3 anos. Destaca-se o símbolo da fé, o Pai Nosso, os mandamentos de Deus, que se resumem no Shema e no amor ao próximo e nos sacramentos. Destacam-se algumas figuras bíblicas: Abraão e a fé, Jacó a eleição, José a providência, Moisés a condução do povo. Os catecúmenos são então iniciados na oração cotidiana. Nas celebrações domésticas, busca-se valorizar os salmos, começando a rezar as laudes. Passado um ano com os salmos, a igreja entrega o símbolo da fé. São enviados 2 a 2 a visitar as famílias, incorporando-se à missão evangelizadora da igreja. Terminado o anúncio pelas casas, numa assembleia paroquial farão a reditio do creio, confessando publicamente a fé. No domingo de Ramos, receberão a palma como sinal do testemunho de Cristo, que pode chegar até o martírio. Transcorrido um ano, recebem o Pai Nosso. Quinto passo, a eleição, mais 2 anos. Numa liturgia, escreve-se o nome no livro da vida. Só passam aqueles que demonstraram aliança com Deus em Jesus Cristo. A renovação das promessas batismais. E o último passo é o tempo pascal para os que terminaram de renovar o batismo. Conclui-se assim o caminho do catecumenato. Cada fase é marcada por gestos e símbolos especiais e por escrutínios feitos por pessoa fora do grupo local. Então, aqui realmente é o esqueleto do livro da CNBB, da Iniciação à Vida Cristã, em qual está baseado hoje a iniciação à vida cristã, aos primeiros sacramentos, né, da Eucaristia, da Crisma, como confirmação da fé. É realmente muito rica essa história desse movimento. Os nossos irmãos lá que nasceram, o movimento nasceu na Espanha, estão de parabéns se ainda hoje se vive esse movimento, iniciado pelo Francisco Arguello, o Kiko. Espero que ainda exista esse movimento, vocês que nos escutam aí, alguns irmãos, seja da Espanha, seja de onde for, que tenha este movimento que já está em 90 nações, pode nos enviar uma mensagem nos dizendo que existe esta experiência, esse movimento catecumenal, que muito rico pelo que eu estou vendo da estrutura deste movimento que se baseia, né? Realmente é um caminho, um itinerário, um conhecimento da pessoa de Jesus Cristo, da celebração, onde vai se fazendo as experiências, seja com o Pai Nosso, seja com as leituras, seja com todas essas experiências de celebrações, né? E das pessoas onde vai se fazendo a experiência, né? A aliança com Abraão, o exemplo de fé, o êxodo, o caminho pelo deserto, a terra prometida, o exílio, né?
dos profetas, todo este itinerário que o povo de Israel vai fazendo no conhecimento de Deus e no cumprimento da aliança, da promessa de Deus para com eles, da terra prometida, onde o catecúmeno vai fazendo esta experiência com Jesus e através da igreja e da liturgia. Então, aspectos positivos, né? O neocatecumenato preocupa-se em reviver o sentido profundo do batismo com sua vivência cristã e pertença à igreja. Quer recuperar a antiga tradição da igreja, desejando produzir nos cristãos verdadeira conversão. O caminho é exigente e demorado. Há muitos aspectos positivos, sobretudo pela busca da vivência batismal compromissada, e é a intenção de seus fundadores recuperar o sentido do batismo e de seu testemunho de vida nova. São etapas muito exigentes que exigem perseverança. É de admirar a austeridade do caminho. Alguns aspectos negativos. Diversos autores apontam ser um itinerário muito rígido, parecendo que a vida em Deus e na igreja é marcada por critérios matemáticos. É uma exigência muito forte para leigos, parecendo-se mais um modelo de vida consagrada. Outro aspecto levantado é a tonalidade forte do pecado, particularmente na primeira fase, chegando alguns a chamar de protestanização. A impressão é de que o pecado é a força maior, enquanto a ressurreição e a palavra de Deus não se apresentam fortemente como o valor permanente de vida nova. Questiona-se também o aspecto de parecer uma espécie de igreja dentro da igreja. Os catecúmenos afirmam que nada se faz sem ausência do bispo e do pároco. Porém, certas atitudes parecem desfazer as celebrações da comunidade. Convertem-se numa igreja paralela porque se auto-excluem da comum vida eclesial e das esperanças e temores da sociedade, deixando de lado as tarefas sociais e os aspectos coletivos da fé, ficando a secularidade específica dos leigos escassamente assumida. Não faltam os que observam que o caminho neocatecumenal se apresenta como algo absoluto, quase desprezando os demais movimentos apostólicos e outros jeitos de viver e testemunhar a fé, dando a impressão de que o catecumenato é o único caminho de salvação. Cada cristão deve assumir pessoalmente seu batismo como sacramento de fé e conversão. A teologia do movimento deu origem a específicos métodos de arquitetura nas igrejas, como também formas próprias de imagens sacras, cantos, mistérios e linguagem simbólica. Outro aspecto é a organização da pastoral vocacional própria, até com seminários. Tudo isso serve para aumentar ainda mais a crítica de caminho independente. Alguns dizem que se absolutiza demais os líderes, Kiko e Carmen, como também questiona-se o montante de recursos econômicos utilizados. Aqui ele apresenta alguns pontos negativos e uns positivos. Eu vejo como uma expressão da igreja, né? Mas não conheço profundamente esse itinerário, este caminho catecumenal, esse movimento. Então, e o catecismo da Igreja Católica, o que ele tem a nos dizer sobre o catecumenato? Então, aqui no seu parágrafo 1247 e 1248, então vai falar do batismo dos adultos. Desde as origens da Igreja, o batismo dos adultos é a situação mais normal nas terras onde o anúncio do Evangelho é ainda recente. O catecumenato
Preparação para o batismo ocupa então um lugar importante, sendo iniciação à fé e à vida cristã. Deve dispor para o acolhimento do dom de Deus no batismo, na confirmação e na Eucaristia. Parágrafo 1248. O catecumenato ou formação dos catecúmenos tem por finalidade permitir a estes últimos, em resposta à iniciativa divina e em união com uma comunidade eclesial, que levem a conversão e a fé à maturidade. Trata-se de uma formação à vida cristã integral, pela qual os discípulos são unidos a Cristo, seu Mestre. Por isso, os catecúmenos devem ser iniciados nos mistérios da salvação e na prática de uma vida evangélica e introduzidos mediante ritos sagrados celebrados em épocas sucessivas na vida da fé, da liturgia e da caridade do povo de Deus. Como eu estava falando do livro A Iniciação à Vida Cristã. Então é assim, os catecúmenos, ou seja, as crianças que iniciam a sua caminhada para a Eucaristia, eles iniciam normalmente com a preparação no período quaresmal, né? E vai finalizar no final na Páscoa. Então, na Páscoa, no final do caminho do itinerário, desde os 3 anos que se segue essa caminhada, eles na Páscoa vão celebrar a Eucaristia, vão começar a participar da Eucaristia. Então, a iniciação cristã, 1229, tornar-se cristão, eis algo que se realiza desde os tempos dos apóstolos, por um itinerário e uma iniciação que passa por várias etapas. Este itinerário pode ser percorrido com rapidez ou lentamente. Deverá sempre comportar alguns elementos essenciais: o anúncio da palavra, o acolhimento do Evangelho, acarretando uma conversão, a profissão de fé, o batismo, a efusão do Espírito Santo, o acesso à comunhão eucarística. Então, aqui ele já apresenta as etapas, né, no parágrafo 1229, da iniciação cristã, que é o que as crianças fazem, tanto as crianças como os adolescentes, na sua crisma. E aí eles vão nessa caminhada fazendo a experiência com os sacramentos, com as celebrações. Aqui no parágrafo 281, é por isso que as leituras da Vigília Pascal, celebração da criação nova em Cristo, começam pelo relato da criação. Da mesma forma, na liturgia bizantina, o relato da criação constitui sempre a primeira leitura das vigílias das grandes festas do Senhor. Segundo o testemunho dos antigos, a instrução dos catecúmenos para o batismo segue o mesmo caminho. Então, como eu disse antes, eles iniciam no período quaresmal e vão finalizar no período da iluminação da Páscoa, para receber a Eucaristia. E nos parágrafos 1074 e 1075 vai falar da catequese e liturgia. A leitura é o ápice para o qual tende a ação da Igreja. Ao mesmo tempo, é a fonte de onde emana toda a sua força. Ela é, portanto, o lugar privilegiado da catequese do povo de Deus. A catequese está intrinsecamente ligada a toda a ação litúrgica e sacramental, pois é nos sacramentos e, sobretudo, na Eucaristia, que Cristo Jesus age em plenitude para a transformação dos homens.
No 1075, a catequese litúrgica tem em vista introduzir o mistério de Cristo. Ela é mistagógica, procedendo do visível para o invisível, do significante para o significado, dos sacramentos para os mistérios. Tal catequese é da competência dos catecismos locais e regionais. O presente catecismo, que pretende servir para a Igreja inteira, na diversidade de seus ritos e de suas culturas, apresentará o que é fundamental e comum a toda a Igreja, no tocante à liturgia, como mistério e como celebração. E em seguida, os 7 sacramentos e os sacramentais. Então, aqui nós vemos que a catequese e a liturgia estão ligados de maneira bem íntima, onde o catecúmeno vai fazer a experiência com Cristo Jesus, na sua pessoa, através da palavra, e vai fazer também essa vivência na liturgia, nas celebrações, tanto as celebrações específicas como a celebração do domingo, a celebração da palavra, ou na missa, através das leituras. Então, hoje, dia 11, o Evangelho de Mateus nos apresenta, no seu parágrafo 17, e versículos de 10 a 13, o seguinte: ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu: Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, parece que a leitura, o Espírito Santo vai nos apresentando de maneira com cada tema. Então, não tinha visto ainda a leitura de hoje, do sábado, do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Então, Jesus já anuncia aqui aos discípulos que lhe pergunta sobre o que diz os mestres da lei, que Elias deve vir primeiro. Então, João Batista veio realmente com o espírito de Elias para anunciar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eles não reconheceram, acharam que Elias iria ressuscitar e se apresentar como Elias mesmo, mas na verdade era o Espírito. O mesmo Espírito que havia em Elias, havia em João Batista. Um espírito de conversão, de entrega, de intrepidez no anúncio, sem medo. E Jesus vai falar para os discípulos exatamente isto, e eles compreendem que Jesus estava falando de João Batista. Então, essa experiência que os discípulos viveram com Jesus é a mesma que se tenta passar através do itinerário à vida cristã, da iniciação à vida cristã, do livro Iniciação à Vida Cristã, da CNBB, que serve de base para a catequese vivenciada hoje nas nossas paróquias, nas nossas dioceses aqui no Brasil, proposta feita que nasceu lá no Concílio Vaticano II, de voltar à base, ao caminho, ao anúncio de Nosso Senhor Jesus Cristo, das experiências dos primeiros cristãos, nas primeiras comunidades. E este movimento catecumenal também parece
ter uma base muito parecida com esse livro, A Iniciação à Vida Cristã. Então, meus amados irmãos, este era o assunto de hoje, que nosso Senhor Jesus Cristo possa, sim, nos proporcionar uma experiência riquíssima com a palavra, com a igreja, com as celebrações. Rezemos também uma Ave Maria pelo Papa Francisco, pelo Papa Bento, pela igreja, pelos bispos, pelos sacerdotes, para que cada vez mais eles façam essa experiência com o Cristo ressuscitado e sua igreja, e também possam nos transmitir este anúncio de nosso Senhor Jesus Cristo de uma maneira viva e penetrante em nossas almas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Viva Cristo Rei, viva a Imaculada Conceição da Virgem Maria. E que os ouvintes possam nos enviar suas sugestões de tema, suas dúvidas, para que nós possamos, à medida do possível, trazer as explicações da igreja, da sua doutrina, do catecismo. Então, a paz do Senhor seja com todos nós. Amém. Bom, meus irmãos, chegamos ao final do nosso programa e eu quero agradecer a você, amigo ouvinte, que esteve conosco durante essa hora de programa. Um excelente final de semana, com muita paz, muita saúde e que Deus esteja sempre te guiando e te protegendo. Rezemos pelos idosos, pelos doentes, pelos desempregados, por todas aquelas pessoas que vivem na rua, que não têm para onde voltar, não têm o que comer, por todas as pessoas que estão infectadas pela Covid-19, que Deus possa dar saúde e paz a essas famílias que já perderam tantas famílias que já perderam tantos entes queridos. Rezemos um Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Continue conosco, porque vem aí Hora da Misericórdia com o Padre Reginaldo Manzotti. Um forte abraço, meus irmãos, e até no próximo sábado, se assim Deus nos permitir.